Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática. E o tema de hoje da nossa aula é coordenada do vértice de uma parábola da função do segundo grau. Então acompanhe comigo o material. A coordenada do vértice de uma parábola da função do segundo grau, ela é dada no gráfico da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ela corta o eixo vertical, como vimos no ponto 0 e c. Então acompanhe comigo aí a imagem ao lado, vocês irão perceber o gráfico que representa a função do segundo grau. E aí vocês percebem que nas aulas anteriores vocês já estudaram acerca da definição da função do segundo grau. E aí nós temos como característica nesse gráfico uma parábola, onde ela vai ter uma representatividade de concavidade para cima, né, quando o meu coeficiente A é maior que zero, e uma concavidade para baixo, quando o meu A tiver valor menor que zero. Tudo bem? E aí no estudo das coordenadas dos vértices de uma parábola da função do segundo grau, nós vamos perceber exatamente onde nós temos um ponto que ele vai chegar ao ápice dessa parábola, ou quando ele estiver bem abaixo, no fundo do vértice dessa parábola. Tá? Quando o meu y é igual a c, podemos escrever da seguinte maneira, que o c é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou ainda, o ax ao quadrado mais bx, ele é igual a zero. E aí vocês percebem que eu tirei o y, que nós temos aí bem anterior, nós dizemos que o y é igual a c. Então nós substituímos na função. E aí nós temos essa nomenclatura de c igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é a generalização da função do segundo grau. E aí nós percebemos em seguida que nós temos uma outra nomenclatura, quando o ax ao quadrado mais bx for igual a zero. E aí vocês percebem nessa nomenclatura, né, que nós temos um valor que é comum dentro desse monômio. E aí essa variável é o x, ela vai se apresentar na soma desse monômio, tudo bem? E aí nós vamos colocar em evidência, como vocês já estudaram lá no primeiro grau, e aí vai ficar da seguinte maneira, que o meu x vezes o ax mais b é igual a zero. E aí quando a gente utiliza essa estratégia, nós sabemos que nós teremos duas respostas. A primeira, que o meu x será igual a zero. A segunda, nós vamos trabalhar esse valor que está entre parênteses, igualar a zero, e aí nós vamos ter o seguinte resultado, que o meu x é igual a menos b sobre a. Tudo bem? Então, olha só, quando o meu b for diferente de zero, existe outro ponto da parábola cujo valor de y é c. E aí nós vamos fazer alguns estudos em relação a isso, nessa aula, para vocês perceberem isso nos gráficos, tá bom? Então, observe que nós temos uma parábola aí, e nós temos um eixo de simetria, que é esse pontilhadozinho, né, no meio da parábola. E aí nós temos uma distância de zero no eixo do x, nós temos uma distância do zero, e nós temos também um ponto lá, menos b sobre a, que foi o que nós calculamos ainda há pouco. Tudo bem? Então, olha só, com esses dois pontos são simétricos em relação ao eixo de simetria, nós podemos concluir que os pontos do eixo têm abscissa. E aí nós vamos ver essa nomenclatura de menos b mais zero dividido para a e novamente dividido por 2. E aí quando você desenvolver isso, ou simplificar esse termo, nós teremos a seguinte nomenclatura, que o menos b dividido para 2a. Gente, isso nada mais é do que quando você tem esse eixo de simetria, você está somando esses dois pontos que vão passar em C, né, e tirar a média dele. Quando você tirar a média, você terá um ponto em X, que nós chamamos de X vértice. Esse é o primeiro endereço
do estudo das coordenadas dos vértices, tudo bem? E aí, como o meu V, ou o meu vértice pertence ao eixo de simetria, então nós vamos ter o x vértice igual a menos b dividido para 2a, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos utilizar a generalização da função do segundo grau para obter o valor de y vértice. Então, nós temos aí a seguinte função. Y vértice é igual a vezes x vértices ao quadrado mais a constante, o coeficiente b vezes o x vértices mais c. E aí, quando você vê lá o x vértices, e nós já calculamos, nós temos esse valor anteriormente, que é menos b dividido para 2a, nós substituímos esses valores nessa função. E aí nós vamos ter uma nova função. O y vértice é igual a vezes menos b dividido para 2a ao quadrado mais b vezes menos b dividido para 2a mais c. E aí, gente, quando você desenvolver esse y vértice, você terá um valor de menos o discriminante dividido para 4a. Com isso, nós chegamos às coordenadas do vértice da parábola, que são o x vértice é igual a menos b dividido para 2a e o meu y vértice igual a menos o discriminante dividido para 4a. Ou ainda, para simplificar, nós teremos um par ordenado, né, onde o meu x é menos b dividido para 2a e o meu y igual a menos o discriminante, e aí lembrando do discriminante lá da função de Bhaskara, dividido para 4a. Tudo bem? Daí desenvolvemos e simplificamos o valor de y vértice. E aí nós temos essas duas coordenadas que é pauta do estudo de hoje da função do segundo grau. Gente, nós vamos agora exercitar, né, esse conhecimento que vocês adquiriram hoje e nós vamos trabalhar a coordenada dos vértices na prática, tá? Então acompanhe comigo aí o exercitando. Uma bala é atirada de um canhão e descreve uma parábola de equação y igual a menos 9x ao quadrado mais 90x. E aí vem o comando da questão. Determine a altura máxima atingida pela bala do canhão, sabendo que o meu y é a altura em metros e o meu x é o alcance, também em metros, tá? Então, indo para a resolução, nós teremos que desenvolver a resolução dessa situação-problema a partir dos nossos conhecimentos das coordenadas dos vértices, né? Como a parábola possui uma equação dada pela função y igual a menos 9x ao quadrado mais 90 vezes x, podemos verificar que a sua concavidade está voltada para baixo e que a altura máxima atingida pela bala do canhão, ela corresponde à coordenada y do vértice, tá? Uma vez que o vértice é o ponto máximo absoluto. Ou seja, gente, o que vocês percebem aí na equação primeiro, que nós temos o valor de A menos 9. Isso já indica que a concavidade está voltada para baixo. E aí, fazendo o estudo na representação gráfica, vocês percebem que nós temos um ponto bem alto na curvatura da parábola. E é esse ponto que nós estamos estudando hoje, que é o vértice da parábola. E ele tem dois endereços importantes, que é o x dos vértices e o y do vértice, tá bom? Então, olha só. Assim, para determinar a altura máxima atingida pela bala do canhão, basta a gente determinar o valor de y do vértice. E aí nós vamos ter os valores para A menos 9, para B 90 e para C igual a 0. Todos esses valores tirados lá da função, tudo bem? Com os valores dados da equação, que são os coeficientes, nós podemos utilizá-lo na aplicabilidade da fórmula de Bhaskara. E aí nós vamos utilizar o discriminante,
que o nosso discriminante é igual a menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora nós vamos substituir os valores de b, de a e de c nessa fórmula, tá? Então o discriminante é igual a 90 ao quadrado menos 4 vezes menos 9 vezes 0. E aí o nosso discriminante terá valor de 8.100. Tudo bem, gente? Aí nós vamos substituir o valor do discriminante no meu y do vértice, tá? E aí nós calculamos anteriormente. O meu y do vértice é igual a menos o discriminante dividido para 4a. Fazendo a substituição dos valores dos coeficientes, nós teremos o y do vértice igual a menos 8.100 dividido para 4 vezes menos 9. E aí meu y vértice terá valor de 225. Portanto, a altura máxima atingida pela bala do canhão é de 225 metros. Isso utilizando nossos conhecimentos de hoje, da aula de hoje, né, sobre coordenada dos vértices na função do segundo grau. Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre coordenadas dos vértices. Eu peço a vocês que vão lá na plataforma Eduque e façam as atividades complementares. Se houver dúvida, voltem novamente nessa aula ou procure o seu professor para tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.